Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Thaís Souza, sou psicóloga clínica e nesse mês a gente vai falar sobre heroísmo. Seu filho é um herói? O que acontece aí na sua casa? Né? A gente percebe que algumas crianças são bem heróicas, né? Elas são corajosas, elas vão lá e pegam um bichinho machucado para ajudar. Elas, quando são machucadas, conseguem se defender. Né? Então vem um amigo e fala uma coisa meio atravessada e ela fala: "Eu não gostei disso que você falou, se você continuar assim eu não vou mais brincar com você." Elas sabem se defender, né? Ou quando ela vê um amigo, né, sendo machucado, alguém foi lá e empurrou o amigo, ela consegue ir lá e falar: "Ei, não faz isso com ele", ou ajuda o amigo a se levantar. Então tem crianças que naturalmente são mais proativas nessa questão de ajudarem a si mesmas e aos outros, a promoverem o bem, né? Outras crianças não são muito assim, né? São crianças que são mais, às vezes, tímidas, mais envergonhadas, né? Ou mais introvertidas, e que, portanto, às vezes observam alguma coisa, sentem por aquilo, né? Tipo, puxa, imaginam, né? Eu não queria que essa pessoa tivesse empurrado meu amigo. Que coisa chata, né? Mas elas ficam com isso dentro delas e não conseguem ir lá e ajudar. Algumas crianças até deixam de fazer isso por medo de perder outras amizades, né? Às vezes elas também passam por cima delas mesmas, porque vem alguém e fala alguma coisa atravessada ou faz alguma coisa de errado com elas e elas não conseguem se defender, né? E tem outro tipo de crianças que são aquelas crianças que são mais impulsivonas, né, justiceiras, que elas vão para a defesa, né, do outro ou delas mesmas, mas com tanta energia, né, e com o poder tanto nas próprias mãos, que elas acabam às vezes resolvendo o problema, criando outro problema. Né? Não por intenção muitas vezes, né? Mas pelo impulso, né? Então é aquele caso da criança que vê outra empurrando uma terceira e ela vai lá e eu vou empurrar ele mesmo para ele ver como é que não é para fazer isso, né? Então ela vai lá e resolve aquilo com as próprias mãos, mas de uma forma impulsiva, agressiva, desrespeitosa, né? E eu acho que uma coisa muito, muito importante da gente pensar como pais é quem nós somos no nosso dia a dia, né? Nós somos como com relação às nossas necessidades e com relação às necessidades de outras pessoas, né? A gente consegue se defender de uma forma apropriada e respeitosa? A gente consegue defender outras pessoas também de uma forma respeitosa, né? Ou nós somos mais tímidos, mais reservados, mais envergonhados, o que acaba acontecendo é que às vezes a gente atropela a gente, né? Passa por cima da gente mesmo, e quando seria para a gente ter uma oportunidade de ajudar alguém, a gente acaba ficando mais de lado, meio alheio, né? Deixa a pessoa resolver, seja por insegurança, seja por falta de confiança de que aquilo que a gente faria poderia de fato ajudar, né? Ou então a gente pode ser o justiceirão, né? Ou a justiceirona de casa que chega e resolve o mal com o mal, né? A pessoa vai aprender mesmo, né? Então, quem é você, né? Porque no contato com os nossos filhos, eles vão perceber nossas maneiras de agir e, de certa forma, eles vão copiando, né? Claro que a criança não se torna quem ela vai se tornar apenas por aquilo que nós, pais, fizemos ou deixamos de fazer, né? Tem outros componentes aí colaborando, ainda bem, né? Ainda bem, porque a gente não acerta o tempo todo, né? Mas realmente aquilo que ela observa na gente tem uma grande importância naquilo que ela vai desenvolver, né? Então, pense sobre isso, sobre como você é diante dessas situações, né? E um terceiro ponto que eu colocaria aqui seria você percebendo
qual é o jeitão do seu filho, da sua filha, né? Com essas 3 categorias, vamos dizer aqui, que eu coloquei aqui, né? O justiceiro que vai mais com o pé no peito, o outro que consegue se expressar, mas com certo respeito, né? Ou aquele que passa muito por cima de si mesmo. Eu acho que a nossa intenção não deve ser identificar isso e querer mudá-los da água para o vinho, né? Então, os mais impulsivões, eles não vão ser as pessoas mais calmas e tranquilas do mundo, mas você pode ajudá-las, ajudar o seu filho, sua filha, a ajustar um pouco isso, né? Então, filho, olha, quando você foi lá, entendi que você ficou chateado, quando você viu o amigo empurrando o seu outro amigo e você quis resolver a situação, empurrando ele também, mas quais foram as consequências disso? Vamos supor que o amigo tenha empurrado ele de volta, ou foi para a diretoria da escola, ou foi... Então, você traz as consequências negativas e leva ele à reflexão, reflita junto com ele. Qual poderia ter sido, ou quais poderiam ter sido outras alternativas para você lidar com isso, né? Da mesma forma, se você observa que o seu filho vai mais para o lado de passar por cima dele mesmo e não expressar muito o que está sentindo, seja para se defender ou defender outros, né? Defender o irmãozinho, por exemplo, né? Então, da mesma forma, vamos refletir sobre isso. O que acontece quando alguém machuca você e você não pede uma ajuda, não fala com a professora, não fala com o papai e mamãe, ou não fala, né, alguma coisa para esse amigo, né, não coloca um limite. Então, vocês vão refletir sobre isso e pensar sobre algumas alternativas também, para que ele possa ir ajustando esse comportamento. E aí, às vezes, a gente pensa na criança que sabe fazer bem feitinho, né? Essa questão de promover o bem, porque ela consegue se defender sem agredir o outro, consegue defender o outro sem agredir aquele que fez o mal, né? E a gente às vezes pensa nessa criança e pensa assim, puxa, acho que com ela eu não preciso ajustar em nada, né? Ela não precisa de um ajuste. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante a gente considerar e prestar atenção será que essa criança está pegando, em alguns momentos, a responsabilidade por promover o bem em situações em que não seria responsabilidade dela? Algumas crianças podem pender para esse lado e outras não, né? Por exemplo, ficar salvando os pais de brigas entre eles o tempo todo, né? Então, algumas crianças vão partir mais para esse lado, outras não, e é importante que você, pai, você, mãe, estejam atentos a isso, para que vocês possam, junto com eles, promover o bem, né? E refletir sobre quais são as alternativas, as melhores alternativas em situações nas quais alguma maldade aconteça, algum erro aconteça, alguma injustiça aconteça, e o que nós vamos fazer diante disso. Espero ter ajudado vocês e que vocês consigam conversar sobre isso com seus filhos. Assim, a gente cresce junto com eles e também podemos promover para os nossos filhos uma reflexão daquilo que eles necessitam. Espero encontrar vocês no próximo vídeo. Um abraço, até lá!